alunos, estamos de volta e a gente vai trabalhar agora um resumo de tudo o que a gente viu na disciplina Gestão da Produção, né, do nosso curso técnico em Logística, tá? Estão prontos agora para a gente trabalhar todo esse conteúdo resumidamente, lógico, que a gente viu? Vamos lá. Na nossa aula 1, a gente trabalhou uma introdução, né, relacionada à administração da produção, ao papel da administração da produção e aos objetivos, né, desta atividade dentro de uma organização. A gente viu que a produção ela exerce um papel central nas organizações. A gente trabalhou também o processo produtivo, onde a gente tem as entradas ou inputs, temos o processo de transformação e dali, a partir desse processo de transformação, são gerados os outputs ou saídas do processo produtivo, né? Vimos também que administrar toda essa produção exige um grande conhecimento de cada um dos processos dentro dessa organização. Esse conhecimento é fundamental para que você possa gerenciar todo o sistema de produção de uma empresa. Então, é fundamental que o gestor de produção, né, que o responsável pela produção de uma empresa tenha conhecimento detalhado de cada um dos processos que compõem uma organização. Na aula 2, nós trabalhamos as estratégias relacionadas à produção. Vimos que existem basicamente duas estratégias, né, produtivas. Uma relacionada à perspectiva top-down e a outra relacionada à perspectiva bottom-up, tá? A grande diferença é que a top-down, a perspectiva top-down, ela vai de cima para baixo, ou seja, a estratégia ela é passada da alta administração para os níveis hierárquicos mais inferiores. O que é diferente da perspectiva bottom-up, né? Onde a experiência daquele pessoal que está no dia a dia do processo produtivo vai determinar justamente o estabelecimento dessas estratégias. Então, elas vêm verticalmente também, só que de baixo para cima, tá? Vimos também neste capítulo que existem ciclos de vida de um produto, existem 4 fases dentro desse ciclo de vida, né? E cada uma dessas fases traz para a gente volume de vendas diferentes, lucratividade diferentes e, obviamente, estratégias diferenciadas, né? Essas 4 fases são introdução, crescimento, maturidade e declínio. Já na aula 3, nós trabalhamos a questão do arranjo físico ou layout, né, que está relacionada à decisão do melhor posicionamento dos recursos transformadores dentro de um sistema de produção, né? A depender do tipo de produto, do tipo de estratégia que a empresa utiliza, existem 4 tipos que ela pode escolher, 4 tipos de layout, né? Vimos o layout posicional, o arranjo físico funcional, o celular e o arranjo físico por produto. Então, cada empresa, cada tipo de produto vai requerer um arranjo físico diferenciado, ok? Na aula 4, nós trabalhamos os conceitos de planejamento e controle da produção, né? O famoso PCP. Vimos, pessoal, que planejamento e controle devem andar juntos. Lembram daquele exemplo do trilho do trem, né? Onde o planejamento é o trilho onde o trem deve passar. E o controle é justamente todo aquele esforço para que o trem não saia desse trilho, né? Então, não há que se falar em planejamento sem que se tenha um controle daquelas atividades, para a gente determinar se o que foi planejado está sendo realmente executado. Tudo bem? Essa é a importância de planejamento e controle andarem juntos, né? Temos 3 tipos de planejamento. Planejamento a longo, a médio e a curto prazo, né? A depender do tipo de atividade, a depender do nível hierárquico que está se tratando em cada um desses 3 planejamentos, tá? Vimos também conceitos relacionados à demanda, que é uma grande influenciadora do planejamento, principalmente relacionado ao sistema de produção, né? Na aula 5, nós trabalhamos os conceitos relacionados à capacidade produtiva, né? Vimos que a capacidade está relacionada ao conceito de quantidade produzida ou volume de atendimento, considerando os recursos que a empresa tem disponíveis naquele momento, né? Vimos alguns exemplos, trabalhamos também
como se mede, como se calcula a capacidade de um determinado processo ou de uma determinada organização. E finalizamos também diferenciando o conceito de capacidade de projeto e capacidade efetiva, ok? Na aula 6, nós trabalhamos os tipos de estoques. Estoques, esse que é um conteúdo tão importante da nossa logística. É uma atividade que consome grandes recursos do sistema logístico de uma empresa. Então, vimos os 3 grandes tipos de estoque, que são os estoques armazenados em almoxarifado, aqueles estoques que estão sendo transformados ou sendo processados e também, por fim, o terceiro tipo, estoque de produtos semi-acabados. Tá? São esses 3 grandes tipos. Trabalhamos também as vantagens e desvantagens de se ter estoques dentro de uma organização. Lembrando que estoque é dinheiro parado dentro de uma empresa, consome recurso, ocupa espaço dentro de uma organização e lembrando também que os sistemas mais atuais, mais modernos, as tendências mais modernas estão relacionadas a sistemas mais enxutos, Ou seja, diminuição de estoque, diminuição de recursos, visando uma maior eficiência desse sistema produtivo. No capítulo 7, nós trabalhamos os conceitos de manutenção e os tipos de manutenção. Por que as manutenções são importantes? Para garantir que naquele processo ocorra o mínimo de paradas possíveis por algum tipo de problema causado, numa máquina ou num equipamento. Vimos que existem 3 tipos de manutenção: a corretiva, a preventiva e a preditiva. Trabalhamos também os conceitos relacionados às tendências mais atuais relacionadas aos sistemas de produção, a estoques. Vimos que cada vez mais as empresas pretendem trabalhar com estoques reduzidos, estoques mais enxutos e visando também atender aos princípios da qualidade total. Então, pessoal, a partir desse resumo dessa aula, dessa última aula, a gente espera que vocês tenham relembrado, tenham tido uma visão geral de tudo o que a gente aprendeu nesse curso, nessa disciplina de gestão da produção. Espero também que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês, de forma também que se destaquem, na área profissional, no ramo de atuação de vocês, tá? Foi ótimo ter estado com vocês durante esse tempo e nos vemos em outras oportunidades.